Muito boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um Panorama Brasil, nesta quinta-feira, 4 de fevereiro. Está eu, Renan Arruda, hoje estou aqui substituindo o companheiro Rafael Dantas, e comigo está aqui participando do programa dessa quinta-feira, né, todas as quintas, o companheiro do Paraná, o Lobo. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Renan. Hoje nós vamos tratar... hoje nós vamos tratar aqui das notícias do Paraná, né? Tem vários acontecimentos importantes aí, como não poderia deixar de ser, o coronavírus aí está na linha de frente, né? Um dos estados aí que tem um alto índice de contaminação, né? Vamos também estar discutindo a greve dos rodoviários aí de Paranaguá, uma greve importante que já dura mais de um mês, né? Enfim, também a questão da volta às aulas, o estado do Paraná e a categoria dos professores está com indicativo de greve aí para quando do reinício das aulas, né? Então vamos conversar aqui, Emanuel. Queria começar com você aqui, vamos falar sobre o coronavírus, né? Vamos iniciar sobre o coronavírus, né? Tem essa questão, primeiro, aí, 10 mil mortos no Paraná, né? Nós temos a questão aí da também aí, que está assim como todo o país aí, está uma verdadeira farsa, né? Vamos discutir um pouco sobre esse assunto? Beleza. Boa tarde, Renan. Boa tarde aos companheiros da Causa Operária TV que estão nos acompanhando aí, as notícias do Paraná. Saudar os companheiros que estão aí no chat já comentando. E como a gente vem acompanhando já desde o início da pandemia, né, o Paraná ele ultrapassou aí a marca dos 10 mil mortos, né? Nesse momento aí, o boletim da data de ontem marca 10.111 mortos no Paraná, diretamente por coronavírus. Se a produção puder colocar a imagem na tela para os companheiros verem, o boletim da Secretaria de Saúde mostra o seguinte, né? 500 mil de casos confirmados, 554.577, mais 1 milhão de casos descartados, né? 400 mil casos recuperados, 10.951 em investigação e 10.111 óbitos. No entanto, como a gente tem denunciado desde o início, para diminuir, né, para diminuir a taxa de mortos, aí, o número absoluto de mortos, o governo, no início da pandemia, ele separou, né, as mortes por coronavírus das mortes por síndrome respiratória aguda grave devido a complicações do coronavírus. Então, vamos supor, a pessoa tem lá, tinha síndrome respiratória aguda grave, e antes do coronavírus as pessoas morriam, por exemplo, por ter adquirido gripe influenza, né, e aí ter uma complicação e ter morrido, né, pela essa somatória entre gripe influenza e síndrome respiratória aguda grave, ou seja, as mortes eram contadas também como morte por influenza, né? No coronavírus, as pessoas começaram a morrer também de síndrome respiratória por coronavírus, ou seja, por complicações decorrentes do coronavírus. E esse dado, ele aparece no boletim, mas ele aparece de uma forma... aí está a capa do boletim, né, o compilado geral. Ele não aparece, por exemplo, na divulgação geral dos dados. Ele aparece escondido dentro do boletim, né, na página 16, e são 8.125 mortes, Renan. Então, se a gente somar aí as 8 mil com essas 10 mil, a gente está chegando, na verdade, no Paraná em 20 mil mortes, e não em 10. Né? Ou seja, é uma forma que os governos encontraram de fazer cair pela metade a divulgação do número de mortes. Né? É uma mágica, na verdade é uma manipulação dos dados, né, na hora dos critérios aí de contabilizar os mortos. Bom, é importante denunciar isso, Renan, porque tem a ver com o resto da nossa pauta do programa, né, e com a situação que está colocada no Estado nesse momento.
né? Nós estamos aqui no dia 4 de fevereiro e o governador do estado, né, o Ratinho Júnior, que é do Podemos, né, é um governador, ele é uma espécie de híbrido, né? Ao mesmo tempo que ele é bolsonarista, ele também procura se colocar como científico, então ele é meio que uma fusão aí de Dória e Bolsonaro, né? E ele está comemorando aí a imprensa burguesa hoje do estado, está dizendo que o Paraná é um dos estados que proporcionalmente mais vacinou a população, né? Mas o que a imprensa não fala é que o Paraná é um estado que não testou quase ninguém, né? O governo não investiu em nada, né? Agora, por exemplo, nessa propaganda para a volta às aulas, a imprensa destaca que o governo investiu 6 milhões para preparar as escolas para a volta às aulas, mas é uma farsa isso, porque esse dinheiro de 6 milhões é do fundo rotativo, que é um caixinha que as escolas têm para consertar uma fiação, para fazer uma pequena reforma, para arrumar um banheiro, para instalar um filtro, enfim. O dinheiro que deveria ir para a manutenção básica aí das escolas, que são completamente destruídas aí pela falta de investimento, pela política neoliberal dos governos da direita, na verdade está sendo usado nesse momento para comprar álcool gel, máscara, termômetro, luva, que é aí os equipamentos que o governo acha suficientes, né, para voltar às aulas. E nesse sentido, a gente entra aí na disputa, né, entre a categoria dos professores e funcionários da Escola Pública do Paraná e os estudantes, né, que serão as pessoas diretamente afetadas, aí são centenas e milhares de pessoas no Paraná que compõem aí a comunidade escolar. E o governo, né, ele quer a volta às aulas no dia 18 de fevereiro, né? E aí, enfim, eu devolvo para você para a gente entrar nesse segundo tema aí. Exatamente. Eu queria pegar esses seus comentários aí e tratar um pouco também, né? Fazer um paralelo do que está acontecendo aqui no Distrito Federal, né? Eu sou de Brasília, moro em Brasília, e aqui tem uma política muito semelhante. O primeiro comentário é sobre a questão do que você colocou aí, sobre o número de casos que não são considerados como síndrome respiratória, mas não são classificados como resultado do coronavírus, né? Aqui no DF também tem uma situação semelhante. Alguns dias atrás, eu até comentei aqui no Panorama Brasil, saiu aí uns dados estatísticos oficiais aí, né, do governo do DF, apontando o seguinte, que as mortes em casa aumentaram em torno de 44% se comparado ao ano, isso o ano de 2020 comparado ao ano de 2019. Aumentaram em cerca de 40 e poucos por cento, né, entre esses 2 anos, teve um aumento, né? Só que é o seguinte, desses 40 e poucos por cento, eles consideravam apenas como morte por coronavírus 22%. A maior parte dos casos eram por morte de síndrome respiratória indefinida, ou seja, é um absoluto maquiação, na verdade, né, da realidade. Um outro ponto também que casa com relação a essa questão que você está colocando é justamente com relação à questão dos infectados, da vacinação, né? O DF está divulgando que ele é o estado brasileiro, a unidade da Federação Brasileira que mais vacinou contra o coronavírus. Teria vacinado aí 2% da população. Só que quando você vai ver, ele está considerando simplesmente a população do Distrito Federal e não a região do entorno que é a região que congrega estados aqui do Goiás e alguns de Minas Gerais, que dependem diretamente do Distrito Federal. Na verdade, essa população do DF não são 2,5 milhões de habitantes, de 3 milhões de habitantes, como anunciado oficialmente, mas ela é de 4,5 milhões. Né? São pessoas que, em boa medida, trabalham no Distrito Federal e que a economia dessas localidades gira em torno do Distrito Federal. Né? Então, quer dizer, é uma falsificação absoluta. Né? Então, a gente vê isso aí, que essa operação de encobrimento da realidade, da gravidade da situação do país, é generalizada, né, por todos os governos, né? Uma política consciente, é uma política que procura encobrir, inclusive, o genocídio deliberado que a gente vê aí, que já está ocorrendo e que a gente vê que vai se acentuar justamente com essa política da volta às aulas, né? Eu queria que você colocasse os números aí
as informações a esse respeito, porque, inclusive, né, a greve está colocada aí para a categoria dos trabalhadores, já foi definida, né? Nós temos aí, me parece, uma negociação aí dos sindicatos com relação ao governo, o ataque do governo ao próprio sindicato, né? Como é que está essa situação? Bom, no último dia 23 de janeiro, né, ocorreu uma assembleia da APP Sindicato, né, a organização que agrega aí todos os trabalhadores em educação das escolas públicas do Paraná, né, professores e funcionários. É a maior categoria do Paraná, inclusive é importante destacar, a APP é sempre tida aí como um termômetro, né, da luta dos trabalhadores contra os patrões e contra o governo, né. E nesse sentido, contra a volta às aulas do Ratinho, né, que faz toda uma campanha aí, inclusive tem contra-apoio na filial da Globo, né, na RPC TV, e nos jornais aí da imprensa burguesa paranaense, para a volta às aulas, né. Então, a categoria aprovou a greve contra a volta às aulas, né. Essa não é a única pauta da greve, inclusive, Renan, porque o governo do Ratinho Júnior, ele também abriu uma espécie de concurso ilegal para contratar terceirizados, né, os professores e funcionários temporários, chamado PSS, e das 30 mil, das cerca de mais de 30 mil vagas, né, postos de trabalho de professores e funcionários temporários, o governo só abriu 4 mil vagas, né, vagas que não são só para os professores do Paraná, né, mas de todo o Brasil. Teve várias pessoas que vieram de outros estados fazer essa prova também. Então, o resultado direto dessa política vai ser, né, a demissão também de cerca de 30 mil professores e funcionários da escola pública. Então, o que está em curso, né, nesse momento é uma política genocida de empurrar a volta às aulas, né. O governo, inclusive, para forçar ainda mais a volta às aulas, ele mandou um projeto para a Assembleia Legislativa para decretar, né, que a educação é um serviço essencial, né, o que tentaria quebrar a greve pelo meio, aí, porque serviços essenciais, como são, por exemplo, o caso da saúde, tem todo um dispositivo aí na lei de greve, que é de 1968, e que prevê que serviços essenciais não podem ter paralisação total, tem que ter 30% de funcionamento. Então, o governador ele tá tentando dar esse golpe contra a categoria, né, para forçar, digamos assim, né, através desse instrumento jurídico, né, a volta às aulas, ou seja, uma política criminosa, né, algo absurdo de se fazer no momento que o Paraná, como a gente viu aqui, tem aí quase 20 mil mortos por coronavírus, né, apesar deles já tentarem esconder, né, que são apenas 10 mil, na verdade, como a gente mostrou aqui, são mais de 18 mil, né, chegando aí aos 20 mil mortos. Então, a aprovação da greve pela categoria é um passo importante, né, inclusive que expressa, né, apesar de todas as limitações aí da direção sindical, que tem adotado uma postura de conciliação, Renan, com o governo, né, tanto que nós da Corrente Educadores em Luta, que levantamos desde 2019 a política do fora Ratinho, Bolsonaro e todos os golpistas, né, a direção sindical da APP, ela se opôs a essa política, levantando a política de fora Feder. Renato Feder é o secretário de Educação do Ratinho, né? Então, ao invés de se chocar contra o governo, né, de onde vem essa política genocida e bolsonarista, a direção sindical procurou sempre tangenciar essa luta, né, indo para a política de substituição do secretário, né? Essa política ela não tem condições de continuar, né, apesar da direção tentar mantê-la até então, mas na última Assembleia teve um passo importante que foi a categoria ter aprovado o fora Ratinho, né? Ou seja, uma palavra de ordem que a gente disputou desde 2019, nós fomos os primeiros a colocar isso dentro da categoria, foi aprovado nessa última Assembleia do dia 23, o que mostra aí uma radicalização muito grande, né, sobretudo dos professores e funcionários temporários, né, que são o alvo dessa demissão massiva, que tem uma disposição muito grande de lutar contra o governo, né? E o próximo passo é chamar também os estudantes a travarem essa luta, porque toda a comunidade escolar, né, professores, funcionários, estudantes e pais vão ser alvo direto aí dessa política da volta às aulas, né? Exatamente. Eu não sei se você tem aí números do Paraná,
Mas eu acho que nós temos a política da volta às aulas, nós temos aí como um carro-chefe justamente o principal estado da federação, que é São Paulo, né? Que a programação aí tá aí o retorno às aulas para o próximo dia, para a próxima segunda-feira, dia 9, se não me engano, né? E inclusive com indicativo de greve também naquele estado. Uma coisa que chama a atenção, né? E que está evidente, tem denúncias aí já várias, nós inclusive fizemos aqui em diversos programas nossos, que tem já um alto índice de contaminação, as escolas privadas já voltaram às aulas, né? E tem já um alto índice de contaminação de professores, alunos, funcionários, por conta dessa volta às aulas, né? Quer dizer, é uma política em nome para defender a economia, o lucro, né, dos grandes tubarões aí que veem na educação vamos dizer assim, uma questão fundamental do ponto de vista da movimentação econômica. Pouco importa as vidas, né? Se tiver de morrer, que morra, né? Mas o problema é você fazer a economia funcionar. Então, o caso de São Paulo, por exemplo, é gritante porque o número de estudantes naquele estado lá são algo em torno de 6 milhões de estudantes, né, secundaristas, só na rede pública, né? E em torno de 200 mil professores, entre 250 mil professores, com mais funcionários, supera mais de 300 mil pessoas. Isso se você considerar a cadeia toda que envolve as escolas e mais os familiares dos alunos, né? E os próprios professores e funcionários, nós vamos ter aí, pelo menos aí, 50% da população de paulista diretamente à mercê da pandemia, né? No momento em que ela se agrava enormemente em todo o país, o que mostra, o que denuncia a farsa de toda a política dos governos, sejam eles científicos, né, como alguns procuram se auto-intitular, seja alguns negacionistas, como é o caso de Bolsonaro e dos governos ligados ao próprio Bolsonaro, né? Emanuel, antes da gente continuar, eu queria dar aqui uns breves avisos, né? Por falta de hábito de estar transmitindo aqui o programa, acabou que deixei passar, mas só pediria para as pessoas que estão assistindo a gente aí, que curtam e compartilhem o vídeo, né? Isso aí é importante para aumentar o nosso alcance de transmissão. Também você torne-se um membro do canal, por apenas R$ 7,99, aí você contribui com a construção de uma imprensa operária e revolucionária. Uma independência de classe é uma questão chave na luta política que tem no Brasil hoje, né? Então, queria que você trabalhasse com a gente. E, finalmente, um aviso sobre a Universidade de Férias para os companheiros que estão acompanhando aqui o programa com a gente ou que venham acompanhar aí durante o dia, que venham assistir a transmissão aí durante o dia. Excepcionalmente, né, nessa semana nós não apresentamos, não teve na terça, não vai ter hoje, a 9ª aula da Universidade de Férias, né? Primeiro quero deixar claro aqui que o companheiro Rui não é nenhum problema grave, apenas o companheiro Rui tinha uma agenda previamente estabelecida e ele não conseguiu nessa semana resolver essas pendências, né? Mas na próxima semana as aulas vão ser repostas e na próxima semana, na terça-feira, às 19 horas, a Universidade de Férias vai estar de volta, né? E vamos seguir conforme o calendário planejado de cumprir as 16 aulas, né, até o final do curso. Aproveito também aí para você que ainda não se inscreveu, que há tempo para se inscrever. O curso é um curso muito importante, fundamental, a participação dos companheiros aí nacionalmente e mesmo internacionalmente, né? Nós temos aí mais de 1.000 inscritos, né? Então você pode ainda participar, seguir as aulas, e todas as aulas vão estar gravadas aí por um período de 6 meses. Então, mesmo que você não tenha visto aí a primeira parte das aulas, né, as primeiras 8 aulas, você pode perfeitamente acompanhar, né, assistir às aulas anteriores e participar das aulas daqui para frente. Além disso, o conteúdo do curso, a plataforma tem toda uma enciclopédia marxista, muito importante, tem diversos livros e textos publicados. Nós temos ainda aí, desses livros e textos, nós temos muitos
que não foram publicados em português, e nós que fizemos aí, os companheiros da organização do curso providenciaram essas traduções. Quer dizer, tem um amplo material de pesquisa que você pode estar fazendo aí nos próximos 6 meses, né? Bom, vamos retomar aqui. Antes, Emanuel, eu queria o seguinte: eu estou com um problema de conexão aqui, não estou conseguindo acompanhar o chat. Se por acaso tiver algum companheiro que tenha se manifestado, por favor, eu queria que você fizesse aí a interação com esses companheiros. E, bom, beleza. Em seguida eu queria dar prosseguimento. Pode dizer, pode falar. Não, a companheira Lilian aqui saudou a gente, está acompanhando a transmissão. E a companheira Cecília Maria também, que é da Europa. Muito bem. Bem-vindas aí, companheiras. Bom, eu queria conversar com... Está ocorrendo aí uma importante greve, né? Uma das categorias vitais aí, né? Que é o do transporte na cidade de Paranaguá, né? Paranaguá é uma cidade onde está situada um dos principais portos brasileiros, né? O Porto de Paranaguá, né, com um grande contingente aí de operários, né? E como é que está essa greve? O que está acontecendo aí em termos das reivindicações, né, da radicalização da greve? Então, Renan, interessante essa experiência em Paranaguá, porque sempre no começo do ano, né, devido aí à revisão dos contratos e à reposição da inflação, né, sobre os preços e tal, as empresas do transporte, né, no país todo, elas procuram aumentar a tarifa, né, procuram repassar aí, os seus preços em cima dos trabalhadores, né, através do aumento da tarifa, ou eles usam isso daí para chantagear os governos, né, receberem subsídios para não aumentar a tarifa. Então eles, na verdade, acabam lucrando de uma forma ou de outra, né? Seja assaltando mais a população, seja mordendo os cofres públicos, né? E nesse sentido, no começo do ano, não só aqui no Paraná, mas como no Brasil, várias greves aí dos rodoviários aconteceram, né? Com destaque aí, como a gente deu na Diário da Causa Operária, sobre a greve em Pernambuco e tal. E no Paraná, em várias cidades também aconteceram greves, né? As principais, inclusive, foram, além de Paranaguá, em Londrina e Ponta Grossa, que são cidades das maiores aqui no estado. Em Curitiba, acabou não acontecendo a greve, porque o Ratinho Júnior e o Rafael Greca se anteciparam e fecharam um repasse aí de 100 milhões de reais para as empresas para subsidiar a tarifa e manter a tarifa no mesmo patamar, né? Então eles se anteciparam aí e abriram os cofres em plena pandemia para as empresas, né? O mesmo governo que não investe em teste, em vacina, tem dinheiro aí para as empresas de transporte. Acabou acontecendo que Paranaguá, uma das cidades mais importantes do estado, como você colocou, ela não teve por parte da prefeitura municipal essa antecipação, né? Não está muito claro o que aconteceu aí, mas a empresa e a prefeitura entraram em determinado atrito e começou um jogo de empurra aí para a empresa, acusando a prefeitura, né, de não dar as condições necessárias para ela, né, dado que ela precisava de socorro aí pela pandemia, né? Ela alega que teve o seu faturamento, teve queda de metade do faturamento, né, em 2020. Então ela pede que a prefeitura libere dinheiro para ela. E o prefeito, por outro lado, ele não quer, né, liberar os recursos, né, coisa que a prefeitura faz aí com um certo, até corriqueiro, né, que os governos façam isso, até porque essas empresas, né, como não é diferente em Paranaguá, elas têm um papel importante no financiamento das campanhas, né. A empresa em Paranaguá, Renan, para você ter ideia, ela se chama Aviação Rossio, mas a dona dela é a família Gulim, que é uma família conhecida, inclusive, uma matéria alguns anos atrás de uma revista, não sei se foi a revista Piauí ou Galileu, que tirou uma reportagem mostrando que são cerca de 4, 5 famílias no Brasil que dominam todo o transporte coletivo, né? E uma dessas famílias é a família Gulim, que também é responsável pelo transporte em Curitiba, em Londrina, Ponta Grossa, né? E cidades, inclusive, fora do próprio estado do Paraná. Então, nesse sentido, criou-se uma queda de braço aí,
E a empresa, olha só, Renan, que interessante isso, que tem a ver muito com a questão do momento sindical. A empresa, de forma arbitrária, ela, em dezembro, acabou, né, a MP 936 do Bolsonaro, expirou a validade da MP que permitiu o rebaixamento salarial, mas em janeiro a empresa, de forma arbitrária, continuou aplicando, né, as medidas aí da MP 936. O que significa isso na prática? Ela continuou mantendo a redução dos salários, né, parcelou o 13º do pessoal, né, cortou os salários, ou seja, mesmo sendo ilegal, né, não tendo mais validade, mais amparo legal, a empresa continuou a MP 936 de livre vontade, né, ou seja, atacando os trabalhadores, jogando nas costas dos trabalhadores a crise capitalista e a pandemia. E esses trabalhadores, Renan, eles são pessoas que já não ganham muito mais do que um salário mínimo. Então você imagine uma pessoa que ganha R$1.000 e poucos ter o salário parcelado, cortado pela metade, parcelado em 3, 4 vezes, como a empresa estava fazendo, né? Então os trabalhadores, nesse sentido, né, ao se confrontarem com essa MP do governo Bolsonaro, né, sendo utilizada pela empresa após o prazo que ela já estava expirado, entraram em greve aí contra esse ataque, esse calote nos salários, ou seja, para defender a sua própria sobrevivência, né? Mas o interessante disso, Renan, é que ao fazer essa greve nesse sentido pela própria sobrevivência, os trabalhadores se chocaram, tanto contra o monopólio do transporte, que é a única empresa, inclusive, que faz o transporte na cidade, e com a prefeitura, né? Então, hoje, por exemplo, a greve está com 22 dias, né? Está perto de completar um mês, né? Inclusive, eu convido os companheiros, a gente visitou o piquete de greve dos companheiros, né? Vocês estão vendo a foto dos protestos em frente à prefeitura. Nós entrevistamos alguns companheiros, vai sair a matéria, inclusive a reportagem no Diário da Causa Operária, eu convido os companheiros a acompanharem lá. E nesse momento, a disputa que está sendo colocada é para a estatização da empresa, Renan. Então, você vê como os trabalhadores evoluíram diante da greve, né? A greve que começou por uma defesa do próprio salário, da própria sobrevivência, nesse momento aí caminha para a reivindicação de estatização do transporte em Paranaguá, né? Isso criou um problema para o prefeito. O prefeito é o prefeito da direita, né, do Podemos, foi apoiado aí pelo Ratinho Júnior e por uma coligação de vários partidos golpistas, né, PSL, PSDB, MDB e por aí vai. E nesse caso tem uma pressão muito grande dos trabalhadores. Então fica aqui, nós vamos continuar acompanhando na nossa imprensa os próximos passos, mas é um exemplo importante, Renan, e que reflete aí um pouco do que está acontecendo em todo o país, né? Em Londrina, em Ponta Grossa, só para a gente concluir, a greve ela foi terminada pela prefeitura liberando um subsídio para as empresas, né? Ou seja, o governo municipal salvando aí os capitalistas, né? Em Paranaguá, por enquanto nada indica que vai ser esse o desfecho, né? Mas nesse sentido é preciso destacar a evolução política aí dos trabalhadores que estão em luta aí contra a empresa golpista e o prefeito golpista, né? Bom, rapidamente, já encerrou o nosso tempo aí, eu queria só fazer 2 breves comentários. O primeiro disso é que é mais uma demonstração de que a política dos governos aí, em todas as esferas, não é uma política de defender o povo, né? A gente vê aí o caso do transporte, por exemplo, ao invés de você colocar mais ônibus em circulação, justamente como uma prevenção como é que se diz, ao agravamento do coronavírus, o que você teve aí, né, foi uma política de redução de salários, da jornada de trabalho, de colocar trabalhadores aí em regime, suspender contratos de trabalho, né? Quer dizer, mais uma demonstração, assim como é o que a gente acabou de falar sobre a greve dos professores. Segundo lugar, também a questão aí de uma tarefa que se colocaria para a própria CUT, né, de impulsionar essa luta, de unificar, chamar outras categorias a se solidarizarem com a greve, com essa importante greve dos trabalhadores, né? Porque é uma luta, obviamente, que não é específica dos trabalhadores. Nenhuma greve é específica de trabalhadores, mas diz respeito às condições de vida do conjunto aí da população explorada, né? Eu queria agradecer aí, Emanuel, a sua participação, o nosso tempo aqui esgotou, né? Chamando apenas aos companheiros aqui que continue aí ligado na programação da TV Causa Operária, né? Nós temos aí uma vasta programação, essa TV aí com a sua programação diária. Hoje nós temos aqui, agora às 14 horas, né?
Juventude Revolucionária, o programa da Juventude Revolucionária do Partido, ao vivo. Desculpa, deu um pequeno problema técnico. A Juventude Revolucionária do Partido, nós temos... perdão, porque Paulo... Meu Deus. Não, a única coisa que eu fiz foi tirar esse fio do fone e botar aqui e botei o fone que eu estava usando lá. Nós estamos no ar ainda, pessoal? Não, só tirei ele. Eu não sei se... Bom, eu vou anunciar que nós temos o programa da Juventude Revolucionária 14 horas, ao vivo, às 16 horas, correspondente internacional, né? Às 17 horas, o Jornal das 5, 18 horas, na Zona do Agrião, nosso programa de futebol, 19 horas, de futebol não, de esportes, né? Às 19 horas, Tição, programa de preto, e finalmente às 21 horas, um dos programas mais tradicionais aqui da Causa Operária TV, o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos. Bom, muito boa tarde para vocês. Amanhã o companheiro Rafael Dantas estará de volta, no horário aí das 12h15.